Pessoal, com vocês aqui, Bruno Novaes, da Civan Medicina e Segurança do Trabalho. Sejam muito bem-vindos a mais um DSS. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Julho Amarelo, o mês de prevenção das hepatites virais. E quando a gente fala de hepatites virais, a gente tem 5 tipos: A, hepatite B, C, D e E, que são as virais. E em termos de vacinação, quando a gente está falando de prevenção um pouquinho, a gente tem vacina hoje a nível Brasil, disponibilizadas para hepatite A e B. Tem algumas hepatites que são até causadas pelo agravamento dessas duas primeiras. E a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de prevenção também no contágio dessas hepatites. Então a gente tem dois grandes vetores ali de transmissão, ou três talvez, que o primeiro, muito importante, é a saliva. E quantas vezes a gente não vai para ambientes públicos, eu estou falando do local de trabalho em que a gente vai, ambientes, supermercados, entre os locais de atendimento público, academias, por exemplo, que tem um bebedouro, o pessoal vai lá, utiliza um copo, e às vezes não descarta, outra pessoa utiliza, ou a garrafinha de água, alguém utiliza de outra pessoa, isso eventualmente acontece. Então a gente tomar o cuidado porque são locais de mais acesso público em que a gente não tem um controle da população efetivamente que está entrando ali. Pode ter eventualmente alguém com hepatite. Mas quando a gente fala dessas duas principais, que é A e B, a gente está falando também da questão da vacinação. Então olha a carteirinha de vacinação, verifica se está em dia, que já vai te ajudar muito mesmo que na hora do contágio ali não tenha algum cuidado. E além da saliva, quando a gente fala um pouquinho do vetor de transmissão, a gente tem a questão por sangue e por relações sexuais. Relações sexuais, claro, sempre protegido. E por sangue, utilizar algum material aí que tenha compartilhamento de sangue é muito complicado, não só também em hepatite, claro, assim como relação sexual, mas outras doenças também. E quando a gente vai falar um pouquinho de hepatite das virais, que são de A e A e B tem vacinação, a gente também tem duas hepatites que estão crescendo muito hoje a nível Brasil, não só a Brasil, mas assim, em outros países também, que é a hepatite alcoólica, né, por consumo exagerado do álcool, por alcoolismo crônico, então também é um ponto que está ligado ao comportamento, ao estilo de vida, à saúde, né? E a gente tem também tipo de hepatite que vem de alguns anos para cá, está muito ligado a essa questão do aumento de peso, da obesidade, que é a questão da hepatite causada por gordura, excesso de gordura no fígado, inflamação, e aí eu tô falando de inflamação crônica, tá? 10, 20, 30, 40, 50 anos, principalmente ligado à obesidade e estilo de vida. Então tá muito ligado à questão de fazer atividade física, fazer exercícios físicos e alimentação correta. Então esses dois pontos, tanto o alcoolismo quanto a questão da alimentação e da obesidade, eles podem sim causar hepatites, não são virais, mas não deixa de ser uma hepatite, uma disfunção do fígado. E o fígado ele tem uma função muito metabólica no organismo, então ele é vital para o funcionamento do organismo. Então fica a dica aí para falar, a gente falar um pouquinho aí sobre o Julho Amarelo e resumir principalmente a vacinação. Acho que é um meio de controle A e B, a gente dá uma olhada na carteira de vacinação, verificar se está tudo em dia. E o segundo ponto é tomar cuidado com as transmissões, que é saliva, relações sexuais protegidas e compartilhamento de objetos que envolvam sangue. Quando a gente fala um pouquinho de hepatites, né, pode gerar cirrose, por exemplo, são hepatites alcoólicas, é tomar cuidado com o consumo de álcool, cuidar muito da saúde em termos de obesidade, de índice de massa corporal, IMC, para que a gente faça uma prevenção bem ampla, não focado só na vacina, que também é muito importante, mas focado no estilo de vida e focado no comportamento do dia a dia.